aqui então por simulado de vocês, vamos lembrar alguns conceitos aí que a gente viu em aula. Começando então, matéria. Matéria, o que a gente precisa lembrar? Que a classificação da matéria tem então matéria, propriedades gerais e propriedades específicas, né? O que tem de propriedades gerais? É tudo que a matéria tem, todos os materiais têm, né? Massa e volume. Quais são as propriedades específicas que a gente estudou para dar uma revisada aí, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Lembrando que a densidade tem uma fórmula, né? Densidade é igual a massa sobre o volume, tá? Cuidado dessa ideia aí. Depois a gente também conversou sobre a relação da química e da física, né? O que é uma propriedade física e uma propriedade química, né? Lembre-se, química altera a composição, né? Física não altera. Um bom exemplo, por exemplo, gasolina. Galera, se a combustão da gasolina, eu vou ter então liberação de gás carbônico, água e energia, né? Então isso já é um fenômeno químico, tem a alteração da matéria. Era gasolina no início, ela se transforma em gás carbônico e água. Depois a gente também tem os processos de estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso, para se lembrar. Lembre-se, né? Sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, ebulição. Sólido direto para gasoso, sublimação, ou gasoso direto para sólido, ressublimação, ou também pode ser chamado de sublimação. Exemplo de sublimação, naftalina, iodo, tá? Passam direto de um estado físico para o outro, tá? Dentro disso aí, vocês têm que cuidar desses detalhes aí que a gente vai ter os gráficos também, né? A gente vai falar, a gente viu a relação à situação de interpretações de gráfico. E aí eu tenho lá nos gráficos misturas, e essas misturas podem ser eutética ou azeotrópica. O que é característica então lá nas misturas dos gráficos de eutética? Fusão constante, tá? Pela apostila, se tu for retomar no material, tu vai ver que tem um exemplo do chumbo e do estanho. Então eles têm o ponto de fusão constante, mas o ponto de ebulição é variável, ele alterna o valor. Então essa é uma característica. O que está em comum entre essas duas substâncias? Estado físico sólido. Então, o eutético vai ter uma característica de substância sólida, por esse exemplo aí, de ser então uma mistura eutética. Numa mistura azeutópica, galera, eu vou ter o exemplo então no material água e álcool, onde que o ponto de ebulição que vai ser constante e o ponto de fusão é que vai variar. Então eu tenho que cuidar essa diferença aí, né? Então gravar lá, eutética, ponto de fusão constante. Azeotrópica, ponto de ebulição que vai ser constante. Cuide desse detalhe aí, tá? Qual é a diferença entre misturas e substâncias, né? Retomando, substância simples e composta, né? Simples é formado por um único elemento, podendo ter duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Substância composta é formada por dois ou mais elementos, por exemplo, água, H2O, tá? Não vamos confundir com misturas. Misturas eu tenho mais de um componente químico, né? Por exemplo, água e gás carbônico, já é uma mistura. E aí eu já vou pensar se é homogênea ou heterogênea. Para ser homogênea, tem que ser fase única, aparência única, tá? Por exemplo, ar filtrado, sem poluição. Ar com poluição, aí é considerado já uma mistura heterogênea. Se liga nessa parada aí. Quando a gente estudou a separação de misturas, temos vários processos. E alguns dependem da densidade, outros dependem do ponto de fusão, outros de ebulição. Então, tu tem que cuidar desses detalhes. É bom tu retomar os processos do material, ou também tu pode retomar pelo Marista Virtual, que tu vai ter lá então uma tabela de resumo dos processos de separações de misturas, tá? Destacando aí o que é destilação simples, né? Que é um processo que eu posso separar então um sólido de um líquido, um processo que vai evaporar um deles, né? Porque eu vou controlar a temperatura. As temperaturas têm que ser distantes, não tão próximas, né? Quando eu tenho temperaturas próximas das substâncias, eu preciso usar destilação fracionada, tá? Dentro dos modelos atômicos, dá uma revisada aí, Dalton, Thomson, Rutherford, Sommerfeld, Bohr, tá? Aqueles detalhes que a gente já vem conversando, o que diferencia um do outro, por exemplo, o Dalton, né, que ele dizia indestrutível o modelo atômico, massas do mesmo elemento químico eram idênticas, né? E aí o que aconteceu? Foi evoluindo, o que Thomson estudou, os experimentos que o Thomson realizou, Rutherford também realizou alguns experimentos, tinha alguns problemas que precisavam ser evoluídos a essa construção da teoria de Rutherford, que vem Bohr, né? O que Bohr vai trabalhar da questão da excitação do elétron, absorve energia, excita o elétron retorna para o estado fundamental, liberando luz e ou calor, né? E Sommerfeld que vem aqui dizendo que existe um orbital circular e os outros orbitais são elípticos, tá? É isso aí, galerinha. Mas vocês podem revisar o material de vocês, tanto o capítulo 1, o 2,
mais uma lista virtual. Espero que vocês tenham um bom simulado. Um grande abraço!